Olá pessoal da nossa querida região Nordeste, e vamos hoje de previsão para os próximos 15 dias, hoje no modelo Vento Sky, modelo SMWF, modelo europeu, e vamos para segunda-feira, dia 5 de maio. Vemos que a precipitação aqui na região do sertão pernambucano e também aqui ao sul do Ceará, também precipitações na região de Salvador, na Bahia, e toda essa costa leste aqui da Bahia, região do sul do estado do Sergipe. Demais regiões, vamos esperar o mapa dar uma carregada. Vemos alguma coisa bem pouco significativa aqui na região de Teresina. Também aqui na região do extremo norte do Maranhão, pela meia-noite da segunda-feira, quando esse vídeo vai sair. Alguma coisa aqui nessa região mais norte do estado do Maranhão, mas pouco significativo. Vamos adiantando aqui o mapa, pessoal, para o dia da segunda-feira, às 15 horas. Podemos ver que a chuva fica significativa nessa região de Salvador e nesse nordeste da Bahia, também pegando áreas do Sergipe. Vamos esperar o mapa carregar para a gente ver a divisão dos estados. Vejamos que a chuva avança aqui para o nordeste da Bahia, também aqui na região no sul do Sergipe, também entrando para as partes centrais do Sergipe. Algumas chuvas também entrando aqui para o estado de Alagoas e o agreste de Pernambuco, e também adentrando aos sertões de Pernambuco. Vemos que alguma chuva leve aqui na região de norte e do nordeste. Também chuva aqui na região centro-sul do estado do Piauí. Toda essa região centro-sul, algumas chuvas isoladas, isso segunda-feira às 15 horas. E chuva nessa divisa aqui do estado do Maranhão com o estado do Pará, nessa região mais norte. Nessa região noroeste do estado do Maranhão. Região da Paraíba, nas 15 horas, pouco ou nenhuma chuva. Rio Grande do Norte passando com pouca chuva também. O estado do Ceará e aqui os sertões do extremo do Pernambuco, pouca chuva. Às 18 horas da segunda-feira, vemos que a chuva, ocorre algumas chuvas aqui no sertão do Pernambuco, na divisa com o estado do Alagoas, e algumas chuvas isoladas aqui no estado de Alagoas, e chuva forte aqui na região de Salvador, na Bahia. E alguma chuva aqui potencialmente forte nesse centro aqui do estado do Piauí. Para o estado do Maranhão, a chuva se concentrando nessa parte noroeste ainda. Vamos seguir para as 21 horas. Vemos que por volta das 21 horas da segunda-feira, pessoal, vamos dar um zoom aqui no mapa. Chuva potencialmente forte aqui no sertão pernambucano, nessa divisa com o estado do Alagoas e o estado norte da Bahia. Também continua chuva aqui, mais forte aqui na região norte de Salvador, nessa costa leste do Nordeste. Demais regiões passam com pouca chuva, pessoal. Vamos para terça-feira. Vamos lá, terça-feira vemos que a chuva fica mais concentrada aqui nessa região leste do Nordeste, entre os estados do Sergipe e o Alagoas. Também algumas chuvas isoladas aqui nessa região de Vitória da Conquista, na Bahia. Esperar o mapa aqui carregar para a gente ver as cidades. Região de Brumado, Queimadas, algumas chuvas isoladas por essas regiões. Também aqui na divisa da Bahia com o Piauí, alguma chuva isolada aqui. Vamos ver a cidade. Na região de Remanso, aqui alguma chuva ocorrendo na terça-feira. Também áreas do centro-sul do Piauí, algumas chuvas de maneira isolada. Também chuva mais forte aqui nessa região norte do Piauí, nessa região litorânea. Estado do Maranhão passa com pouca chuva. Também os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará passando com pouca chuva. Para quarta-feira, dia 7, vemos que a condição de chuva sobre as áreas costeiras do Nordeste, nessa área leste, região de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, e demais áreas do Nordeste, vemos pouca chuva. Chuva aqui mais no Recôncavo Baiano e nessa parte leste e sul da Bahia, região de Porto Seguro. Algumas chuvas isoladas por essas regiões aqui, no centro-sul da Bahia, mas de maneira bem isolada, pessoal. E vamos ver aqui o estado do Maranhão. Chuva bem isolada também no Maranhão, alguma coisa
sem pouca relevância. Para quinta-feira, dia 8, vemos que a chuva aqui na divisa do estado do Maranhão com Piauí, região de Teresina, essa região centro-norte do Piauí, região na costa norte do estado do Maranhão, região de São Luís. No Ceará, pouca chuva, também na Paraíba, alguma chuva isolada aqui no agreste da Paraíba e chuva aqui ocorrendo mais nessa costa leste do Nordeste, entre a região de Sergipe, Maceió, Aracaju, Salvador na Bahia e algumas chuvas aqui nessa região centro-sul da Bahia. Vamos até dar um zoom no mapa para a gente ver as localidades aí. Região de Vera Cruz, também região de Queimadas, alguma chuva, mas pessoal, de forma pouco expressiva. Vamos para sexta-feira, dia 9. Sexta-feira, dia 9, vemos que a chuva vai se concentrando aqui nessa porção leste da região do Rio Grande do Norte, região de Natal, também pegando a Paraíba, na região de João Pessoa, chuva já forte aqui nessa região, também pegando aqui, ó, pessoal, toda essa parte da costa norte do Ceará, região de Fortaleza aqui, chuva no dia 9 de maio de 2025, também chuva aqui nessa região da costa norte do Nordeste, nessa região do Maranhão e aqui na divisa com o estado do Piauí. Algumas chuvas isoladas ocorrendo aqui nesse centro-sul do Piauí, na divisa com o norte da Bahia, e algumas chuvas ao norte, ao centro da Bahia, chuvas pouco representativas, pessoal. Também algumas chuvas pouco representativas nessa região entre Maceió, Aracaju e Salvador, e ficando mais chuvas com valor expressivo nessa região aqui da costa norte do Nordeste, região de Fortaleza e na região de Natal e João Pessoa, também na região de São Luís. Vamos seguindo para sábado, dia 10 de maio. Chuva bem forte nessa toda essa costa norte do Nordeste, a região de Teresina, chuva forte. Também chuva no centro-norte do estado do Ceará, região de Sobral. Também na região aqui de Quixadá, Crateús, a chuva adentrando aqui. Chuva bem forte aqui na região de Piripiri, Chapadinha no Maranhão, toda essa parte centro-norte do Maranhão, ocorrendo chuvas aqui, pessoal. Isso no sábado, dia 10, toda essa região norte do Nordeste, passando com boa probabilidade de chuva. Também os estados com pouca chuva, Paraíba, maior parte do Rio Grande do Norte, alguma chuva mais na divisa da tromba do Elefantinho com o Ceará, região do Jaguaribe, e chuvas aqui nessa região do estado de Alagoas, também do Pernambuco e de Aracaju aqui no estado do Sergipe. Chuvas mais expressivas nessa região e chuvas aqui na região nordeste da Bahia. Vamos ver aqui, localizar a cidade. Na região de Senhor do Bonfim, Capim Grosso, algumas chuvas aqui de maneira isolada. Para o oeste da Bahia, temos pouca precipitação para o dia 10 de maio, sábado. Para o dia 11, vemos que a precipitação se concentra em quase todo o estado aqui do Pernambuco, ó, pessoal. Retornando chuva aqui no estado do Pernambuco, também voltando chuva aqui no estado da Paraíba, região do extremo oeste da Paraíba, entre Sousa, Pombal, região de Cajazeiras, Itaporanga, também região aqui na região de Catolé do Rocha, Patos, alguma chuva aqui na região de Campina Grande, também no agreste da Paraíba, e chuva aqui nos sertões do estado do Pernambuco. Vamos aproximar o mapa para vocês verem aí as cidades. Sertânia, Custódia, Afogados de Ingazeira, Serra Talhada, todas as cidades com condição de chuva aí. No domingo, dia 11, Salgueiro, nessa divisa aqui com o sul do Ceará. Também possibilidade de chuva em Juazeiro do Norte. Possibilidade de chuva em todo o estado do Alagoas, aqui mais forte nessa costa leste, região de Maceió. Também chuva aqui na região do Aracaju e toda essa parte centro-norte do estado do Sergipe. Também na região de Paulo Afonso. E para o estado da Bahia, vemos que, vamos dar um zoom no mapa,
alguma chuva bem isolada aqui na região de Porto Seguro e demais áreas da Bahia, pouca condição de chuva para o dia 11 domingo. Também o estado do Piauí, chuva mais forte nesse centro-norte, região de Teresina e Piripiri. Também todo esse centro-norte do estado do Maranhão, boa condição de chuva, mas ao seu centro-sul, pouca chuva no Maranhão. Para o dia 12, vemos que a condição de chuva aqui, ó pessoal. Vamos lá, nessa região sul da Bahia, região de Porto Seguro, Itamaraju, Vitória da Conquista, chuvas pouco expressivas nessa região, mais forte aqui nesse tom entre o verde e o amarelo, pessoal. Vemos que a condição de chuva também em Salvador, na Bahia, em toda essa porção da costa leste aqui da Bahia, alguma condição de chuva, também condição de chuva para quase todo o estado do Sergipe e também partes do estado do Alagoas, menos nessa região aqui do Sertão, divisa com o estado da Bahia e o Pernambuco. Chuva mais aqui na região do Agreste de Pernambuco e nessa região de Recife, para a Paraíba. Vemos que a melhor condição de chuva aqui nos sertões da Paraíba, no extremo oeste, região de Sousa e Pombal, também aqui na região de Itaporanga, nessa divisa aqui com Pernambuco, região de Serra Talhada também, todo o sul do Ceará, possibilidade de chuva, isso no dia 12, na segunda-feira. Também toda essa parte oeste do Ceará, condição de chuva, e condição de chuva aqui também nesse centro-sul do Ceará, pessoal. Para o Rio Grande do Norte, condição de pouca chuva, de maneira mais isolada, mas aqui na divisa do estado com o estado da Paraíba, região de João Dias aí, região de Catolé do Rocha, na Paraíba. E vamos lá. Se concentrando aqui a chuva mais na porção norte entre o estado do Maranhão e o estado do Piauí. Para o sul do Maranhão e o centro-sul do Piauí, e pouca condição de chuva na Bahia, na sua região central e na sua região oeste. Ficando melhor aqui para os estados menores, entre Paraíba, Ceará e toda essa parte centro-norte do estado do Piauí. Para terça-feira, dia 13, boa condição aqui nessa parte mais norte do estado do Maranhão, centro-norte e norte do Piauí. Em mais áreas do Piauí, pouca chuva. Também pouca chuva no Ceará, pouca chuva no Elefantinho. E na Paraíba, pouca chuva também, pouca chuva no estado do Pernambuco. Ficando com melhor precipitação aqui, ó, o sul da Bahia, região de Porto Seguro. Chuva bem forte nessa região aí. E também na região de Itabuna. Região de Salvador, condição de chuva mais fraca. E nessa região do leste de Sergipe, melhor condição de chuva, pessoal. Demais áreas, tom de cinza, pouca ou nenhuma chuva. Para quarta-feira, dia 14, boa condição de chuva entre Natal, João Pessoa e Recife. Também boa condição de chuva aqui no sul da Bahia. Região aqui de Porto Seguro, chuva, precipitação bem forte aqui nessa região, segundo os dados do modelo SMWF. Também alguma chuva aqui mais fraca no Recôncavo Baiano, alguma chuva aqui fraca no estado do Alagoas, mais forte aqui na região de Maceió. Também algumas chuvas podem ocorrer aqui no Pernambuco, desde o seu litoral, agreste e sertão, na divisa com a Bahia. E chuva aqui no agreste da Paraíba, pessoal, região de Campina Grande aqui, ó. E demais áreas da Paraíba, pouca chuva. Pouca chuva no Rio Grande do Norte, como eu havia falado, mais na região leste, região de Natal. Também chuva aqui entre o Ceará e o Piauí, noroeste do Ceará e o leste do Piauí, nessa parte leste, nessa parte norte, região do Parnaíba, condição de chuva. E condição de chuva mais nessa parte norte aqui do estado do Maranhão. Demais áreas do Maranhão e Piauí, pouca chuva no Ceará, nos sertões, no centro e sul do Ceará. Para o dia 15, vemos, pessoal, que a boa condição de chuva aqui, ó, para o estado do Pernambuco, nessa região entre Serra Talhada, Arco Verde, toda essa região, chuva potencialmente forte. Também chuva forte aqui nessa divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, região de Catolé do Rocha e João Dias, no Rio Grande do Norte, adentrando aqui aos sertões de Sousa. Também nessa região centro-sul do Ceará,
condição de chuva também no Jaguaribe, e também nessa região da divisa com o estado do Rio Grande do Norte. Também toda essa parte centro-norte do estado do Ceará, condição de chuva entre Sobral, Canindé, Fortaleza, toda essa região. Vamos lá. Condição de chuva também nessa região aqui de Aracaju, no estado do Sergipe. E toda essa costa leste do Nordeste, entre Maceió e Recife, chuva mais leve. E chuva mais forte aqui, pessoal, nessa região, ó. Região sul da Bahia, região do Porto Seguro. Chuva bem forte nessa região para o dia 15 de maio. E também nessa porção centro-sul da Bahia, condição de chuva, região de Vitória da Conquista. E mais regiões da Bahia, vemos que fica com pouca ou nenhuma chuva, pessoal. Também o sul do Piauí, pouca chuva. E também o seu centro. O estado do Maranhão, chuva se concentrando mais ao norte. Região de São Luís, Bacabal. E vamos seguindo. Para sexta-feira, dia 16. Boa condição de chuva aqui, ó, pessoal. Nos sertões da Paraíba. Todo o sertão da Paraíba. Região de Patos. Toda a região aqui do Cariri paraibano. Também chuva boa. Todo o centro do Rio Grande do Norte. Todo o sertão aqui do Rio Grande do Norte. Na Tomba do Elefante. Região de Apodi. Mossoró. Vamos lá. Dar o zoom no mapa para a gente ver cidades. Região de Apodi, Pau dos Ferros. Toda essa região aqui, nesses tons de alaranjado a vermelho. Chuva bem forte, pessoal, nessa região. Entre os sertões paraibano e Rio Grande do Norte. Também boa condição de chuva aqui no Pernambuco. Na região de Passagem dos Afogados, Sertânia, Custódia, Serra Talhada. Toda essa região com condição de chuva, Salgueiro. Boa condição de chuva também para a região de Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Icó, aqui Barra do Outro Sul, Catolezinho, Panela, Jaguaribe. Chuva bastante forte aqui na região de Jaguaribe, nesse tom de amarelo para laranjado. Vamos lá. Condição de chuva aqui em todo o Nordeste da Bahia, mas de maneira mais fraca. Também chuva no Agreste do Pernambuco. Toda essa região aqui, ó, entre Alagoas, Sergipe, condição de chuva mais fraca, ficando mais forte aqui entre os sertões paraibano, Rio Grande do Norte e Ceará. Vamos lá. E boa condição de chuva nessa região centro-norte do Maranhão. Algumas chuvas isoladas aqui desde o centro até a região centro-sul do Piauí. E também aqui na região de Sobral, no Ceará, para o dia 16 de maio de 2025. E na Bahia, vemos que há pouca condição de chuva desde o seu centro até o oeste baiano. E nessa região sudoeste, pouca chuva. Para o sábado, dia 17, aumenta a chuva aqui em todo o estado da Bahia, desde o sul até o seu centro, também essa região norte aqui da Bahia, pessoal. Região de Vitória da Conquista, Itabuna, Salvador, toda essa região leste aqui, boa condição de chuva. E também, vamos ver aqui, vamos para a gente ver cidades, ó. Condição de chuva em Jardinópolis, Ceabra, Vera Cruz, Vila Velha, Maracás, Queimadas, toda essa região centro aqui, ó, da Bahia, boa condição de chuva. Amargosa. E com pouca condição de chuva aqui nessa região mais norte aqui da Bahia, pessoal, e pouca condição de chuva aqui nessa região do centro-norte do estado do Sergipe. Alagoas passando com alguma chuva isolada. Paraíba também passando com alguma chuva isolada aqui na região do seu centro e Seridó. E chuva mais forte aqui na sua região do litoral. Algumas chuvas isoladas no Rio Grande do Norte. No Ceará, vemos que algumas chuvas mais nessa região noroeste, região de Sobral, e divisa com o estado do Piauí. Também chuva nessa região mais norte do Piauí. E, pessoal, no Maranhão, toda essa região centro-norte, boa condição de chuva. E boa condição de chuva aqui em todo o sul do Piauí, do estado do Maranhão. Menos nessa parte centro aqui, chuva mais de maneira mais irregular. Pessoal, vamos agora passar para o último dia, 18. Dia 18, domingo. Boa condição de chuva em toda essa costa leste da Bahia, pegando desde o sul da Bahia até a região de Salvador. Também nessa costa leste do estado do Sergipe, Alagoas, também o estado do Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, em toda a sua parte leste. Algumas chuvas aqui também nessa região do Agreste Paraibano,
pouca condição de chuva nos sertões e pouca condição de chuva desde o centro do Rio Grande do Norte até seu oeste, pouca chuva. No Ceará vemos que tem algumas chuvas aqui desde o seu centro até o norte, toda essa região centro-norte aqui podendo ocorrer pancadas de chuva. E nessa região sul do Ceará, pouca condição de chuva para o estado do Piauí, pouca condição de chuva, mas na sua região costeira, nessa região norte, e toda essa região costeira do estado do Maranhão, boa condição de chuva, pessoal. Vamos pegar agora o acumulado. Vamos lá. Eu acho que eu não falei do centro da Bahia para o último dia não, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ó, condição de chuva aqui para o centro da Bahia. Nessa região aqui de... Vamos dar um zoom. Vamos lá. Ó, região de Irecê, Morro do Chapéu, Vera Cruz, Ceabra, Itaberaba, Amargosa, Feira de Santana. Toda essa região aí com condição de chuva, pessoal, para o dia 18 de maio. Também, vamos lá, ver que aqui essa região oeste da Bahia, pouca condição de chuva, desde o seu centro aqui até o oeste, pessoal. E algumas chuvas aqui, ó, na região sul do Piauí, mas de maneira isolada. No Maranhão também há condição de chuva aqui nessa região, mais sul divisa com o estado do Tocantins. Pessoal, agora vamos passar para o acumulado. Bem, vamos lá. Ó, pessoal, no acumulado vemos que as áreas que ficam com chuva mais forte, pegando toda essa parte norte do estado do Maranhão, Piauí, Ceará, pegando áreas dos sertões da Paraíba aqui, boa condição de chuva no acumulado, e também toda essa área aqui do sertão do Pernambuco, ó, pessoal, nesses tons de amarelo para o vermelho e lilás, boa chuva forte nessas regiões. Nessas regiões em tom de verde, chuva mais fraca e chuva bem forte aqui, ó, desde o sul da Bahia, pegando a região de Salvador, Recôncavo Baiano, também a região do estado do Sergipe, nesses tons de vermelho, chuva bastante forte, e chuva forte na quase todo o estado do Alagoas e também no estado do Pernambuco, nessa região norte, pegando partes aqui do Agreste, chuva mais forte aqui no acumulado para essas regiões. Também chuva bastante forte aqui, ó, pessoal, na região de Natal, no Rio Grande do Norte. Pegando desde o lilás, o vermelho até o amarelo, chuva forte. Vemos que a condição de chuva forte aqui na região do Jaguaribe, no Ceará, e toda essa parte aqui na divisa com o estado da Paraíba. E também na Bahia, vemos que a boa condição de chuva forte aqui nessa região de Senhor do Bonfim, pegando toda essa parte centro-leste da Bahia, boa condição de chuva. Áreas em verde, acumulado de chuva mais fraca para essas regiões, pessoal. Então vemos que toda a parte leste do Nordeste e a parte norte fica com boa condição de chuva, e aqui nos sertões da Paraíba e também na região do Jaguaribe, no Ceará, e no sertão do Pernambuco, boa condição de chuva para o Agreste e o Seridó paraibano, Rio Grande do Norte. A chuva mais bem fraca, pessoal, para essas regiões. Foi a previsão de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, comente. E valeu a todos.